Bom, vou tentar mandar o convite para a Brígida mais uma vez. Foi até bom a gente começar novamente, porque, enfim, a gente já gastou um tempo de live que seria importante para a gente debater. Aproximadamente 10 minutos já passaram, então é melhor que a gente comece de novo mesmo e tenha esse tempo para debater, independente do vídeo ou não. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tô, amiga. Tá. Vamos ver se não cai dessa vez. Não, não vai cair, se Deus quiser. Como que você parou? Vamos lá. Bom, então, logo de cara, como eu já apresentei para vocês o tema no vídeo anterior, a gente vai começar falando sobre a importância das ciências humanas, não só na pesquisa, mas também para a gente conseguir entender por que esse caos social tão grande, né? Por que a pandemia expôs esse caos tão grande da vida das pessoas. E, como eu ia dizendo, a Brígida está fazendo um curso sobre a Covid-19 e nesse curso essas questões sociais aparecem com evidência para ela e ela queria, né, ela dividiu um pouco desse curso nas redes privadas dela, nas redes sociais dela. E eu achei super interessante essa vontade da Brígida de dividir tudo que ela tem aprendido sobre a Covid-19 com a gente. Por isso, não só pelo fato dela ser uma profissional incrível, independente de Covid-19 ou não, mas eu achei interessante trazê-la para debater com a gente. Então, vamos ver, ela está mandando aqui, ela está caindo direto. Oi, Brígida. Eu tô com medo de eu ficar fora. Seu áudio está cortando, está parecendo que está conectando para mim ainda. Muito provável que a sua conexão esteja fraca. Sim. Na verdade é que eu tô mudando toda hora a conexão. Uhum. Brígida, acho que ela caiu de novo. Bom, ela está dizendo aqui que acha que não vai conseguir porque a internet dela está muito fraca. A gente vai tentar com o celular da Mariana, de repente. Mariana, passa para o celular, pro seu celular, de repente, a sua conta, seu celular tem um 4G mais rápido, não sei. Para a gente tentar salvar esse debate, que eu queria tanto fazer esse debate com a Brígida que eu não queria cancelar. Então, se vocês puderem ter um pouquinho mais de paciência para a gente aguardar um pouquinho para a conexão da Brígida, de alguma forma a Brígida conseguir entrar, eu agradeço. Peço desculpa pelo atraso, peço desculpa pelas conexões, mas enfim, internet é isso, né? Infraestrutura no Brasil é isso, internet é isso. Então, se vocês puderem aguardar um pouquinho, Mari, tenta entrar então pelo seu Instagram e aí a Brígida aparece pelo seu, tá bom? Eu vou te mandar o convite aqui. Oi? Ah, que maravilha! Caraca, eu não queria falar o que eu vou falar, mas aqui é preconceito com Android. O meu celular é Uhum. novo, tá, gente? Eu tô conectando só o fone aqui, peraí. Claro, te espero. Pronto, vocês estão me escutando bem? Sim, Tá, então pode ser, pode continuar de onde você parou. Eu não sei de onde você parou, tô perdida, fiquei desesperada. fica tranquila, amiga, eu posso falar novamente. Bom, então, eu estava dizendo para o pessoal que já está assistindo a live que você está fazendo um curso sobre as questões da Covid-19, não só as questões, enfim, de biologia mesmo, sobre os efeitos da pandemia no corpo humano, como também os efeitos sociais da pandemia
na nossa sociedade hoje. Então, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente. Já falei que achei muito interessante essa sua vontade, seu ímpeto de aprender mais sobre a Covid-19, sobre sobre tudo que envolve, né, tudo que essa pandemia tem trazido para a gente enfim, de toda sorte de coisa. Eu queria também falar um pouquinho, atualizar, já que a gente não tem os dados corretos do governo federal, já que a gente não vai ter os dados divulgados mais, eu acho importante que a gente faça essa divulgação por conta própria, porque a gente tem a mídia hoje auxiliando a gente, né? A gente sabe que os meios de comunicação, os principais meios de comunicação do Brasil hoje estão unidos para divulgar esses dados corretos, né? Aproximados, porque, enfim, se nem o governo federal está dando para a gente os dados oficiais, né, que com proximidade, então eles também não vão dar, mas é o que a gente tem, né? Então os meios de comunicação se juntaram e todo dia às 8 horas eles vão fazer uma divulgação em seus respectivos canais. Então hoje eu trago para vocês os dados respectivos, né, dos dados de ontem, porque os de hoje ainda não saíram, vão sair daqui a aproximadamente 13 minutos. Então, hoje a gente tem mais, né, foram acrescentadas 1.382 mortes pela Covid-19 no Brasil. E no total são mais de 37 mil mortes, né? Hoje a gente tem, esses são os dados que a gente tem nas nossas mãos, foram divulgados ontem. Então, eu queria começar esse debate, Brígida, aproveitando essa sua vontade de aprender, esse curso que você está fazendo, para a gente debater sobre como a gente consegue, como que a gente constrói, como que a gente sobrevive a partir né, no pós-pandemia, quando isso tudo acabar, como que a gente vai lidar com isso na questão, com toda a questão social, com todo esse caos que a pandemia vai deixar para a gente, né? Com tudo, a pandemia veio expor um monte de coisa para a gente, né? E uma dessas coisas como a nossa sociedade é frágil, como existem pessoas fragilizadas por conta dessa pandemia e por conta, enfim, do que o governo federal não faz, né, pelas pessoas. Então, o nosso primeiro tópico de conversa é a importância das ciências humanas para as pesquisas sobre a Covid-19. E não só, sobre pesquisa, a gente não entende somente pesquisa de saúde, a gente entende pesquisa de saúde pública, a gente entende pesquisa em ciências humanas, a gente entende pesquisa social pós-pandemia e durante a pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem aprendido nesse curso. Eu acho que sobre esse ponto, assim, primeiro, obrigada, depois desculpa por toda a enrolação com a internet, com a entrada aí, a tentativa da entrada, né, na live. Mas aí, para ser bem rápida, para a gente não ficar mais muito tempo nesse erro, né? Bom, eu estou fazendo esse curso, na verdade, ele é sobre desigualdades e dentro da pandemia, né? Levando em conta a pandemia. Mas também tentando pensar uma outra forma de se aprofundar no que a gente está gerando de conhecimento a partir disso, né? E aí, eu sou formada em sociologia, agora eu não estou trabalhando na minha área, e aí a vontade de fazer esse curso veio muito disso, né? De tentar entender o contexto atual e também relacionar com tudo que eu já tinha estudado. E aí, uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, né, referentes a essa primeira pergunta da importância das ciências humanas em pensar a pandemia e tudo que tem acontecido, todas as desigualdades, é que nenhuma desigualdade que a gente está vendo evidenciada agora é de agora, né? São todas desigualdades que já se perpetuavam de diferentes formas e agora só se acentua. Então, sim, quando a gente fala sobre higienização, sobre as pessoas precisarem ter cuidado, usar máscaras, álcool em gel, só aí a gente já está falando de uma boa parte da população que não consegue ter acesso a um monte de formas de se prevenir, né? Então, acho que as ciências humanas, em geral, vêm para pensar tudo isso, todos esses desdobramentos. E aí eu acho que é importante fazer um paralelo do que está rolando agora, né? Assim, que fontes a gente acessa para pensar a pandemia,
que tipo de estudo a gente acessa, e é muito complicado quando, no geral, né, na política, no contexto atual, a gente não está acessando nenhum estudo, né, apesar deles serem produzidos. E aí é muito complicado, porque isso dá abertura para um monte de coisa que a gente tem visto, né? Não só fake news, mas um monte de, como você falou, um monte de apagamento de um monte de dados, né? E aí é muito louco a gente tentar falar sobre uma outra perspectiva, numa outra ciência que pode contribuir para essa leitura, quando a gente, na verdade, não está conseguindo nem acessar o básico, assim, nesses termos, né? Que são os estudos Sim, sobre infectologia, consulta aos especialistas mesmo. Então, como pensar, inclusive, as ciências humanas e a contribuição que ela pode dar, quando nem a biomedicina está conseguindo contribuir efetivamente para tudo que está acontecendo, né? Então, na acho que o verdade, primeiro ponto é esse. a ciência que, na verdade, devia prevalecer nesse sentido, não só as ciências biomédicas e biológicas e, enfim, de um modo geral, elas não estão sendo ouvidas, imagina as ciências humanas nesse contexto, né? Então é muito complicado Sim. quando a gente tem um governo que não dá essa assistência para gente, essa assistência que seja não atrapalhar, né? Se não atrapalhar, Já é uma um coisa ganho, né? excelente. Agora, o problema é que, além de não fazer nada, ainda está atrapalhando. Então, quer Sim, dizer, tá fazendo, na verdade está fazendo, mas está fazendo para piorar a situação. Quer dizer, escondendo dados da população, não facilitando o processo de distanciamento social. Né? As pessoas, a gente está. Eu vi hoje um meme que, na verdade, é espetacular para explicar o que está acontecendo no Brasil hoje, né? A gente não conseguiu controlar a curva ascendente de casos, a gente não conseguiu fazer com que ela parasse de crescer. E a gente já está no último passo, que é abrir tudo, que é abrir a economia novamente, que é fazer com que shoppings voltem a funcionar, com que as pessoas voltem a circular na rua. E a necessidade da circulação na rua está tão grande que as pessoas estão indo para a rua fazer protesto, porque não tem condição de a gente aceitar uma coisa dessas. Né? Então, está muito complicado quando a gente não tem o auxílio da fonte primária de dados sobre a pandemia, né? Inclusive quando o governo está indo contra absolutamente todos os países que estão enfrentando a pandemia, né, no mundo. Então é absurdo isso, quando a ciência não é ouvida e quando, mais do que não ouvir a ciência, é ir à contramão da ciência. É muito surreal sim. isso. E pensar que isso tudo é resultado de uma sequência de políticas que já vinham sendo adotadas, né? Então, é isso, né? A dificuldade das ciências humanas de ser ouvida nesse momento, de qualquer ciência ser escutada nesse momento e de todas as. Sim, amiga, pode falar. E de todos os desdobramentos, assim, em relação a isso, né? Então, não só isso é importante não estar acontecendo, mas também todo o cuidado que deveria estar rolando em favor das pessoas que estão, de fato, sofrendo com isso, né? E aí é até um Uhum. ponto que eu tenho discutido muito no curso, assim, sobre o quanto o coronavírus, quando chegou no Brasil, era uma doença, era um vírus que afetava principalmente pessoas de classe média para cima. E Sim. agora nós temos o coronavírus, que é basicamente afetando cada vez mais pessoas de classe média para baixo, né? Porque são as pessoas que continuam saindo para trabalhar, que continuam tendo que ir para a rua. Uhum. E aí, como pensar tantos, tantos desdobramentos negativos assim no meio de uma pandemia? O fato da gente estar sem um ministro da saúde, por exemplo, né, no meio de uma pandemia também. A gente sem direcionamento nenhum no momento em que a gente precisava estar tendo esse direcionamento de uma forma ampla. Uhum. Então, de que forma a gente está fazendo isso, né? A gente está cada um por si, na verdade. E quando está cada um por si numa pandemia, a gente já sabe que isso não vai gerar os melhores resultados possíveis, né? As consequências, na Com verdade, vão certeza. ser muito ruins. É muito importante que a gente pense nessa questão da falta de governabilidade nesse caso, né? Porque a gente espera, numa situação, num cenário desse, a gente espera não uma liderança, mas
uma coordenação de políticas que não seja uma pessoa, que não sejam 5 pessoas do governo, mas que exista uma coordenação por trás do governo que guie as pessoas nesse cenário de caos, porque as pessoas de fato ficam completamente desamparadas e cada um por si. E como que a gente faz, né, o cada um por si, quando a gente tem a pessoa que precisa ir para a rua trabalhar e ela não tem condição de comprar um álcool gel, ela não tem condição, ela mal tem infraestrutura em casa para, sabe, ter água encanada, para ter acesso a esgoto, sabe? Então, como é que fica se cada um por si? Já é cada um por si no Brasil há muito tempo, né? Porque a gente tem essa situação agravada social por conta da falta de assistência. Então, é uma complicação muito grande. E eu queria falar também sobre outra coisa, né? Debater com você sobre a questão de como essa situação de falta de organização afeta os estados e como os estados têm que também trabalhar cada um por si, cada um fala de um jeito, cada um adota políticas, enfim, da forma que achar necessária. E também isso acaba piorando a situação, né? A gente tem hoje, Saquarema, por exemplo, é um município que optou por manter o distanciamento social, mas a gente sabe que a fiscalização não tem sido feita da forma correta, os comércios seguem funcionando e a gente, ao mesmo tempo, não pode criticar o comerciante porque ele precisa ser sustentado, né? Ao mesmo tempo que a prefeitura mantém o distanciamento social, ela não dá assistência aos comerciantes da cidade. Então, o município fala uma coisa, o governo do estado fala outra coisa, e o governo federal fala outra coisa, e isso acaba agravando ainda mais o cenário caótico pandêmico, né? Sim. Tem até isso faz até um link com uma das coisas que a gente tem estudado assim no curso, que é o quanto as medidas que a gente precisa adotar contra o coronavírus, elas não podem ser universalistas, né? Então, apesar de todo mundo estar sofrendo com coronavírus e todo mundo saber o que é preciso ser feito, o que de fato hoje é efetivo contra o coronavírus, a gente não pode pegar o exemplo, sei lá, da Espanha, da Itália mesmo, e achar que a gente adotando todas as estratégias que eles adotaram lá vão funcionar aqui, né? Porque aqui existem Com certeza. outras questões, outros tipos de desigualdade, inclusive, que impossibilitam que as medidas funcionem da mesma forma. Então, quando você chega no Brasil, que é um país territorialmente gigante, né? Tem um território muito grande, em que as regiões são muito diferentes umas das outras, a gente tem muita dificuldade já, mesmo quando a gente tenta pensar numa estratégia unificada, o que seria ideal para o Brasil, pensar numa estratégia unificada, mas que levasse em conta todas as diferenças das regiões e dos estados e tudo mais, isso já seria assim muito complicado, né? Porque, enfim, as realidades não são as mesmas, as dificuldades não são as mesmas, os hospitais não operam da mesma forma, por exemplo. Então, isso já seria complicado, mas seria uma forma de começar. Sendo que, na verdade, a gente nem começou, né? Desde o começo, a gente tem tentativas de implementar certas estratégias e de unificar medidas, né? Então, por exemplo, não adianta, sei lá, o Rio proibir a circulação de ônibus e Saquarema, ou Niterói, lugares que são próximos não conseguirem fazer isso, né? Porque pessoas vão sair de um lugar para o outro e, enfim, não adianta um lugar só se isolar sozinho, né? Não adianta só um lugar falar que não, agora a gente vai fazer quarentena e não importa os demais, porque na verdade não é bem assim, as pessoas circulam. E aí pensando nisso, de que a gente não pode ter uma estratégia universal, mundial, acho que fica mais fácil a gente compreender também que não dá para a gente ao mesmo tempo que não dá para ter essa estratégia universal mundial, o ideal é que a gente consiga pensar o nosso de uma forma conjunta, né? E aí, quando você tem um Sim. governo federal que está
complicando a sua tentativa de se comunicar com outros municípios, outras cidades, outros estados, que o que eles estão fazendo, o que está funcionando na realidade brasileira, para ver se eu consigo implementar aqui ou você implementa aí, fica muito mais inviável, né? Assim, e aí, por isso que a gente vê, inclusive, o agravamento da pandemia, né? Por isso, inclusive, que o presidente decidiu manipular os dados e não só manipular, né? Esconder eles. Então, tem uma que a gente tem falado muito dessa manipulação de dados, né? De não mostrar os números totais de casos e mortos, mas eu acho que tem uma questão aí que a gente também está pulando, que é a nova forma de contabilização que eles dizem que vai ter a partir de agora, né? Em que a gente não vai mais contabilizar. A gente não contabiliza mais as mortes que já ocorreram há muito tempo e que agora estão sendo provadas que são por coronavírus. Então a gente não contabiliza isso é muito surreal, mais isso. Isso é muito surreal porque o governo, de fato, entende que existe esse atraso, né, na divulgação oficial, nos papéis oficiais, né, e no resultado dos testes. Ele entende esse gap de tempo, né? E aí aproveita para usar. Não, então a gente descarta. Como demora muito, a gente descarta, a gente sabe que vai vir comprovado que é Covid, então a gente só não usa. A gente não usa o que vai vir comprovando. O teste demora absurdamente, né? O teste que de fato tem a maior confiabilidade, né? Que dá que tem uma confiança um pouco maior em relação ao resultado. Então é muito complicado quando ele simplesmente decide não utilizar esses dados. Sem falar, né, sem contar no fato de que a subnotificação no Brasil, eu não sei ao certo se é a maior taxa do mundo, mas está entre uma das maiores taxas do mundo de subnotificação de casos, porque os papéis, né, direcionados pelos hospitais para o cartório na hora de fazer o atestado de óbito vem como indefinido, né? Enfim, não sei ao certo o termo específico, mas vem como, sei lá, infecção ou coisa do tipo, insuficiência pulmonar de origem viral não identificada. Quer dizer, não identificou, mas sabe que os sintomas são relacionados à Covid e que muito provavelmente aquela pessoa morreu com a doença. E não foi comprovado que o teste não chegou a tempo. Quer dizer, é muito complicado isso. Bom, a conexão da Brígida acho que caiu de novo. Vamos ver. Brígida? Me ouve? Oi, Brígida, me ouve? Brígida? Eu não tô te ouvindo. Brígida? Deixa eu digitar. Só um segundo, pessoal. Brígida, consegue me ouvir? Deixa eu fechar. Eu vou mandar o convite para Mariana de novo. Só um segundo. Vamos ver se funciona, pessoal. Infelizmente, são os imprevistos que a gente, de fato, não tem como contar, não tem como saber. Oi, Brígida, me ouve? Tá me ouvindo? Sim, agora tô. Mas você tá conseguindo, Então. você tá ouvindo a sua voz? Tá dando eco? Tá um pouco, mas tá dando para ouvir tranquilo. Tá dando eco? Não, pode continuar. Tá, de onde a gente parou?
Então, eu estava dizendo que, além das questões do governo federal esconder os dados oficiais, a gente ainda tem um caso de subnotificação muito grande, né? Então, é muito. E de fato, o governo federal não quer divulgar esses dados, não tem a menor vontade de fazer o cálculo correto. Já não está fazendo o que deve para controlar a pandemia, então agora também divulgar dado é o de menos, não é mesmo? É o que deve ser o que o presidente pensa, mas enfim. Enfim, sobre a questão da subnotificação de casos. Ah, sim. Então, vocês não estão me vendo, né? Porque para mim tá Sim, travado. Vocês a estão me gente está vendo? vendo, está travado, mas daqui a pouco eu acho que destrava, mas pode continuar. Ah, tranquilo. Acho que, assim, é o que eu tava falando, né? Eu acho que não é muito louco, como inclusive a gente estava falando, assim, sobre a importância das ciências humanas e das ciências para embasar um monte, tudo que a gente pode tirar da pandemia, inclusive para reduzir o número de casos. Uhum. E agora a gente não consegue nem mais discutir a importância da ciência, né? Porque de que forma a gente vai pensar isso se a gente não tem nem acesso a esses dados, né? E é bom Sim, lembrar também que, acho que você tocou nesse assunto, do quanto a subnotificação não é uma coisa de agora, né? Não é porque eles agora decidiram não mostrar esses dados que ela já não acontecia. E é muito louco como a gente toda vez tem que fazer o esforço de lembrar que o agravamento de uma escolha do governo federal não significa que já não estava ruim, né? sim. Então, enquanto a gente está chocado com a notícia de que eles estão escondendo esses dados e atrasando esses dados, burocratizando o acesso a esses dados, é bom que a gente lembre também que tempos atrás a gente não tinha como fazer teste para todo mundo, a gente não tinha gente que estava morrendo e estava morrendo com outro diagnóstico sem nem ter passado pelo teste. Então, muita gente morrendo por coronavírus, mas não sendo contabilizado, né? E o que Sim. dá, inclusive, uma falsa ideia do número real que a gente tem. E o nosso número já é bizarro frente a outros países, né? Tem E você gente pensar. que tem órgão que fala em 300% maior o número, né? Por conta da subnotificação e dos diagnósticos. Exatamente. Tem órgãos que falam em 300% de diferença. E é muita coisa. Se você colocar 300% em cima do número que eu falei, 37 mil pessoas mortas, é um número assustador. É um número É assustador que guerras mundiais não viram, assim. Sim, é assustador e é muito isso, né? A gente, quando você falou de guerra agora, eu lembrei, assim, do quanto a gente tem discutido, inclusive, que essa também é uma política de morte, né? Em que antes mesmo a gente já estava direitos já estavam sendo retirados de várias políticas públicas, muitas ações afirmativas já estavam sendo questionadas antes, a própria Uhum. ciência já estava sofrendo com corte, né? Então, já era uma política de morte antes da pandemia. Inclusive, tem um vídeo que circula já há muito tempo, antes mesmo do Bolsonaro se eleger, que é um vídeo antigo dele, em que ele fala que precisa ter uma nova ditadura, né, bem entre aspas, assim, em que uma guerra civil em que se mate pelo menos uns 30 mil. Ele já E agora conseguiu que ele os é 30 mil que presidente, ele ele está queria, né? conseguindo isso, exatamente. Então, assim, é lembrar que isso também é uma política e que eu acho que é muito importante para a gente pensar, assim, que às vezes a gente coloca o Bolsonaro e todo mundo que está ali construindo esse governo com ele como pessoas loucas, como pessoas que não têm noção do que fazem, como pessoas que não pensam, quando na verdade essa é a política deles. É esse o tipo de política que eles estão fazendo. É esse país que eles querem construir de fato, né? Um país que não que reduz quer reduzir a demarcação de terras indígenas, um país que não faz fiscalização, inclusive, de ataque às terras indígenas para isso de fato acontecer. Então, se não tem fiscalização, não acontece. Então, deixa rolar. E o quanto tudo isso também está muito ligado à pandemia, né? E à crise que a gente está passando, assim.
como sim. que a gente pensa recuperação, e aí você estava antes falando do pós-pandemia, né? Como a gente pensa uma recuperação, uma saída mais positiva depois de tudo isso acontecendo, quando a gente está a gente só no meio de uma pandemia, o governo federal está pensando em desmatar mais, em flexibilizar leis ambientais. Então, de que forma a gente sai dela, né? Quando, na verdade, Uhum. até o vírus é uma consequência do tipo de vida que todo mundo estava levando antes, né? É. De lucro desenfreado, impensado, meio, quer dizer, na verdade, muito bem pensado pelas pessoas que estão no poder, né? Que estão Uhum. no topo dessa hierarquia. Sim, exatamente. Bom, você chegou a comentar antes, né, como a gente estava falando sobre a falta de liderança, não somente por parte do governo, mas também pelo esvaziamento dos ministérios, e em especial o Ministério da Saúde, no meio da pandemia. Né? A gente teve um ministro que, enfim, apesar de todos os pesares dentro da carreira política dele, né, não falo da carreira como médico ou coisa do, mas em relação à carreira política dele, as pessoas podem pensar ou ter, né, suas opiniões, mas enquanto ministro da Saúde, ele conduziu as políticas de uma forma muito transparente. Né? Hoje eu estava assistindo a televisão com o pessoal aqui em casa, a gente de fato viu, o jornal hoje fez uma retrospectiva sobre como o Mandetta ele ia, né, para a televisão com a equipe toda para dar transparência aos dados que ele tinha, né, e com o Bolsonaro atrás dificultando o processo de divulgação desses dados, né. Então a gente tinha o Mandetta fazendo um trabalho correto, né, até que se prove o contrário, foi um trabalho correto, que já não tinha exageros, né, os famosos exageros que o Bolsonaro queria evitar. Já não tinha esses exageros, eram medidas que atendiam, né, ou chegavam próximo de atender o processo de divulgação desses dados. E a gente tira o ministro, coloca um ministro semi-controlável, e a partir daí o cara dura um mês e logo em seguida ele esvazia completamente o ministério com pessoas completamente despreparadas para lidar com a pandemia, para lidar com as questões técnicas, né? São questões muito técnicas que precisam ser avaliadas, questões científicas que precisam ser levadas em consideração, e a gente não tem uma pessoa gabaritada para fazer esse serviço e para dar a publicidade necessária aos dados, né? E isso é muito complicado porque a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de SUS, a gente está falando de SUS que lidera, né? Que é o grande o local, né, onde tudo acontece. É o SUS que promove tudo, principalmente na saúde particular. Quer dizer, é o SUS, é um sistema de fato único de saúde, porque o que o SUS manda é o que deve ser feito, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do SUS, né? De como o sistema público de saúde tem sido levado tão em consideração no meio que numa situação que o sistema particular não dá conta. Sim, eu acho que isso ainda dialoga muito com o que a gente estava falando, assim, sobre esse processo de sucateamento de tudo que constrói o que é público e o que é para as classes que não podem pagar tudo que é privado, né? E, enfim. E aí o SUS, eu acho que é um sistema do Brasil que já seria essa vantagem naquilo que eu estava falando da necessidade, da importância de uma estratégia que não seja universal, mas que seja unificada pelo menos, né? Em que a Uhum, gente pense as especificidades das regiões e tudo mais. E o SUS traz muito esse papel, né? Porque, inclusive, o trabalho das pessoas que estão no SUS é muito dessa forma, né? É muito pensado de acordo com aonde aquele dispositivo específico está alocado, né? uhum, Então, é isso. O SUS que atende. E isso falando dentro do estado do Rio, por exemplo, mesmo, já são diferenças absurdas. O SUS que atende o centro do Rio
tem estratégias e formas de trabalhar muito diferentes do que o SUS de Saquarema, ou o SUS da Baixada, ou o SUS da Zona Norte, porque Uhum. existem questões específicas. E aí é importante dizer que assim, o SUS já fazia o seu trabalho de uma forma resistente, né? Já era uma resistência em todos os âmbitos possíveis de governo que existiram, assim, porque uma frente muito difícil de se manter mesmo, porque é um, é um sistema brasileiro, né? Então, voltando àquilo que a gente falou, né? Um território gigante em que é preciso se pensar de que forma você faz esse sistema único para um Brasil inteiro, levando em Uhum. conta as dimensões territoriais que você tem e as necessidades que você tem. Mas ainda mais dificultado se você for pensar que desde que o SUS foi pensado, a gente não conseguiu implementar ele da forma com que ele foi pensado. Sim. Então, desde que o SUS foi inventado, o SUS tem dificuldades para ser o SUS. Então, quando a gente fala, inclusive, em defesa do SUS e a necessidade de se defender o SUS e tudo que ele promove, né, toda a saúde que ele promove, toda a atenção que ele promove, pensar que ele está aí fazendo essa promoção de saúde e está atendendo as pessoas, sempre esteve no meio da dificuldade. E aí, e aí é isso, né? Voltando, né? Quando entra o governo Bolsonaro, a gente vê, inclusive, uma tentativa de desmontar ainda mais o SUS, né? Então você tem cortes, você tem muita burocratização dos processos e Uhum. dificultando atendimento, dificultando coisas muito básicas, como uma forma de desmontar e quebrar o SUS. Então, isso vem alinhado com o desmonte da ciência, por exemplo, né? Vem alinhado enfim, com o desmonte de tudo que atende às classes que precisam ser atendidas, né? De Uhum. diversas formas. E aí, seja por educação também. Então, é, não só a educação na universidade, né? Educação fundamental de todas essas pessoas que já no básico não têm, né? Não têm acesso. E Uhum. aí você vê um sistema que, no meio de uma pandemia, está tentando funcionar nesses termos em que sempre esteve, assim. E é por isso que eu toda hora falo isso, assim, porque a gente não pode esquecer que nada do que a gente está vendo agora na pandemia, nenhum agravamento que a gente está assistindo é de agora, sabe? São Na verdade, problemas estruturais, né? sim, a gente tem uma situação muito difícil, que é muito complicada, são muitas pessoas que estão morrendo, tá difícil de conter é, tudo, mas assim, tudo isso que a gente está falando sobre desigualdade, sobre um hospital não ter os insumos necessários para atender as pessoas que chegam, Uhum. a necessidade, tem muita gente falando sobre a necessidade de uma fila única, né? E a gente não consegue construir isso porque a gente nunca conseguiu, inclusive, construir o atendimento normal, assim. As pessoas não conseguem. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre a população em situação de rua, sabe? Quantas pessoas que estão na rua, que não têm casa, de que forma essas pessoas estão se cuidando? Então, assim, se a gente que está em casa está com dificuldade para se cuidar, imagina as pessoas que estão na rua, sabe? Sim. E aí, e aí o SUS, antes, antes não, hoje ainda, mas assim, já fazia um trabalho de atendimento a uma população que não era prevista no SUS, porque o SUS nunca funcionou da sua forma, da forma como deveria. Então, e aí eu estou falando muito da minha experiência também em pesquisa, é, em que a população em situação de rua, ela não conseguia ser abarcada pelo Sistema Único de Saúde porque ela não tinha endereço. Uhum. Aí se cria o dispositivo, né, que é o consultório na rua, para atender essas pessoas. E que mesmo assim segue com muita dificuldade, né? Porque de que forma você vai subsidiar esse projeto para todo o Brasil e de uma forma que dê certo, levando em conta que a gente não está olhando nem para as coisas que a gente não está atendendo o básico, assim, né? Quem dirá os projetos para além.
E Uhum. aí, pensar essas pessoas, por exemplo, hoje, o atendimento desse dispositivo hoje no SUS, de que forma está sendo feito, sabe? De que maneira está sendo pensado. E não está sendo pensado. As pessoas, na verdade, Não. pessoas que estão na ponta e que estão tendo que lidar com esse tipo de coisa é que sabem, na verdade, que estão elaborando estratégias muito específicas e muito locais, né? Uhum. Exatamente. Acho que a gente precisa lembrar disso. Assim, quando você fala do SUS, me vem isso, assim, que o SUS nunca operou da forma com que ele devia operar. Mas ele sempre esteve aí atendendo e pautando, inclusive, a forma de se trabalhar, né? A forma de praticar o serviço público de saúde. E, e agora, numa pandemia, a gente tem o que a ponta sempre teve, que era só a ponta criando, e criando estratégias, e muito também o gestor, alguns gestores junto, né, pensando essas políticas. Então, por exemplo, isso vai do atendimento à organização desses atendimentos, sabe? Uhum. Sim. Por exemplo, um sistema, uma plataforma unificada em que todo mundo consiga controlar seus atendimentos e desdobramentos e tudo mais. E aí cada hospital tem a sua planilha, porque o governo não oferece isso. Então, quando o hospital, né, as pessoas que trabalham na ponta têm que pensar esse tipo de estratégia, a gente vê o quanto o desmonte também está sendo aí parte desse projeto. E é impressionante como, apesar de toda a deficiência do SUS, uma deficiência que, a meu ver, né, em determinados governos foram provocadas, né? É impressionante Uhum. como, ainda assim, o SUS consegue ser a principal ferramenta num cenário caótico como um cenário de pandemia mundial. É impressionante realmente a potência do SUS, apesar de todo o desmonte provocado pelos governos. Então, a gente Sim, não fala de um governo, de dois, a gente fala de todos os governos que passaram, que tentaram tapar apenas buracos no SUS, mas na verdade buracos não são suficientes, né? Ele tem que ser construído para funcionar em sua totalidade, né? A gente sabe que o SUS hoje é essencial, que é um serviço essencial do governo, que não pode ser privatizado de forma alguma. E a gente, nesse cenário, a gente consegue enxergar o quão importante olhar para o SUS com mais cuidado e mais atenção, né? É impressionante, eu sempre fico impressionada com a capacidade do SUS nesse sentido. sim. E eu tô lendo aqui um comentário que subiu falando sobre a saúde ter se tornado um produto, né? E é Sim, muito isso. Assim, a gente está no meio de uma pandemia e a gente vê o setor privado dificultando acesso a leitos, sabe? Que tipo, aonde a gente chegou, assim, a gente está vendo as pessoas morrerem, números altíssimos, principalmente se comparado ao resto do mundo, assim, uhum, e a gente tem dificuldade em ter acesso a leito para as pessoas, porque também tem muito isso, né? Essa lógica de mercantilizar tudo, né? Tudo vira uma mercadoria, inclusive a saúde das pessoas no meio de uma pandemia, né? exatamente. A gente não está mais pensando em cuidar das pessoas, a gente está pensando agora em cuidar do patrimônio. Então, faz muito sentido também, e por isso que eu falo que é muito um projeto de governo, né? Toda essa mortalidade, toda essa dificuldade que a gente está tendo, porque quando você pensa que o setor privado é uma das pautas do governo, por exemplo, né? O plano de saúde, o aumento do plano de saúde, o aumento da entrada do setor privado, inclusive no SUS. Em muitos locais o SUS só consegue existir porque tem a parte privada ali atuando junto, sabe? Então, é isso, assim, a gente está tornando tudo isso um produto, né? E aí tem muito também de um texto que eu li a partir do curso sobre as escolhas que a gente tem que fazer agora, né? Sim. E o que, que a gente quer pós-pandemia? E aí você disse também, o que, que a gente quer pós-pandemia? Quais são os desdobramentos que podem rolar? E aí, basicamente, a gente está num momento assim de que a gente vai precisar decidir o que, aonde, o que que a gente quer
tomar como atitude. Então, a gente vai continuar exercendo todo o tipo de vida que a gente estava levando, né? De, de tornar tudo um produto, tornar tudo uma mercadoria, inclusive a saúde das pessoas, né? Explorar as pessoas de forma exaustiva também, em que não se pense a saúde dela como uma questão principal e primordial para qualquer coisa que aconteça depois disso. A gente vai continuar daquela forma ou a gente vai mudar agora a nossa cabeça, a forma da gente pensar todo o sistema que a gente vive e tentar mudar um pouco, sabe? Tentar. Eu até num dos meus vídeos eu falo assim, a gente agora está na hora de decidir se a gente quer aumentar um pouquinho a nossa permanência na Terra. E é basicamente isso, assim, É basicamente de que isso. forma a gente vai viver um pouquinho a mais na Terra, porque o que tem acontecido é que a gente está se matando com as nossas decisões, com as nossas próprias decisões, assim, o que a gente vai Sim, fazer. exatamente. Enfim, voltando um pouquinho no que a gente já tinha falado, né, sobre a questão da subnotificação dos casos, sobre o descaso do governo em relação aos dados que devem ser divulgados, a Luciana fez uma pergunta que, enfim, a gente começou a debater, eu acabei esquecendo de colocar na hora que a gente estava falando sobre isso. Ela perguntou qual é o impacto social dessa falta de informação proposital, né? Pelo fato do governo federal estar escondendo as informações relativas aos dados sobre a Covid-19 do país. Então, eu te pergunto, o que você acha? Qual vai ser o grande impacto desse ato de esconder esses dados oficiais sobre a Covid-19 no país? Eu vou voltar um pouco assim no que eu tinha falado, né? Eu acho que é mais uma forma de retroceder, se é que era possível, né? Eu fico até às vezes sempre é possível, né? Todo dia que eu acordo e vejo uma notícia, eu fico, meu Deus, é possível retroceder sim, mais um pouquinho. Mais um pouquinho não, né? Bastante. E acho que essa manipulação dos dados e a forma, inclusive, de não publicizar eles torna todo o combate mais difícil, né? Então, acho que o impacto social de esconder os dados que a gente poderia conseguir, que poderiam dar um norte para a gente de que tipo de atitude a gente poderia tomar, mais mortes, né? Porque quando a gente. Uma das coisas que tem nesse curso que eu estou fazendo é que ele fala que, basicamente, a gente tem acompanhado na mídia, por exemplo, ela pode dar uma falsa sensação de que a gente pode estar resolvendo o problema. Então, por exemplo, a curva está lá no alto, né? Mas quando ela começa a descer, coisa que ainda no Brasil está um pouco difícil, mas quando ela começa a descer, a gente precisa ter muito apoio do governo, principalmente, de conscientização de que a curva começar a descer não significa que ela não volte a subir. Não significa que vai deixar de existir um novo pico. Então, quando a gente pensa que uma simples queda numa curva pode fazer a cabeça das pessoas mudarem, fazer elas voltarem ao normal, a saírem na rua, a não usarem máscara, a não terem cuidado, dá para a gente ter noção de que isso causa mais mortes. Porque essa sensação de relaxamento faz com que as pessoas não se cuidem mais tanto. Então, isso pode agravar, se isso não vier acompanhado, claro, de um debate, de uma conscientização da sociedade, tudo isso, isso pode ser ruim, né? A publicização desse dado pode ser ruim. E aí, quando você esconde os dados, é basicamente isso que acontece, né? Quando você esconde os números, é basicamente isso que acontece. Porque se você não tem acesso aos números, se você não sabe o que de fato está acontecendo, você pode ter a falsa sensação de que as coisas estão fluindo, né? De que as coisas Sim. estão melhorando, quando na verdade é só uma manipulação dos números. E aí, por isso que tem em mente que não foi só a burocratização do acesso ao dado, né? Do acesso ao número, mas foi também uma nova forma de contabilizar esses números. Cair drasticamente. Então, quando você não contabiliza os casos que foram passados e que isso significa uma queda, numa redução dos números, mesmo que as pessoas continuem morrendo.
E essa sensação de que esses Sim, números estão diminuindo dá a falsa ideia nas pessoas e na sociedade em geral de que as coisas estão melhorando, de que a gente agora realmente pode sair na rua, de que o comércio pode voltar a abrir, de que agora eu posso ir para a praia, de que eu posso ver os meus amigos, mesmo que não da sim, forma como era antes, que agora eu consigo fazer isso minimamente, às vezes, pelo menos. E isso resulta em quem? Mais mortes, em um novo pico, até o governo federal decidir botar isso da forma que, né? Se é que um dia vai fazer isso. Então, o sim, impacto social é esse, né? E não só esse, né? Não é só mais mortes. É mais tempo em que as pessoas estão confinadas em casa, mais tempo em que pessoas estão sem trabalho, porque muita gente foi demitida, mais gente se colocando em risco em trabalhos que não pararam, é, enfim, e agravando toda essa desigualdade que já existia antes da pandemia, né? Que já estava sendo agravada no meio da pandemia e que só agora você não sabe mais quando vai melhorar, porque a gente só vê agravamento, só vê agravamento. Então, eu acho que, assim, para resumir, eu acho que o impacto social da manipulação desses dados, basicamente, é, é o agravamento das desigualdades, assim, a perder de vista, né? a perda de vista. Eu queria responder também essa questão da Luciana. Você falou, respondeu no sentido de como isso vai agravar o cenário da pandemia, basicamente, né? Uhum. Falando um pouquinho sobre a questão política de um modo geral, né, para a nossa democracia, isso é terrível, porque desde o processo de redemocratização no Brasil, de 1985 para cá, que a gente vem lutando contra esse ato público de esconder dados governamentais. Assim. Isso é um perigo para a história, para a história presente do Brasil e para o futuro, sabe? A gente volta quase 30 anos na história, mais de 30 anos na história, e começa a novamente esconder dados que devem ser de domínio público, porque, como você disse, são essenciais para auxiliar a população no processo para lidar com a questão da pandemia. Então, assim, tem esse reflexo imediato na saúde pública, de um modo geral, e na condição social das pessoas, mas também tem esse reflexo político, esse atraso político que esse ato de esconder os dados traz, né? Para mim é muito absurdo que a gente veja isso em pleno século XXI, a gente que teve uma ditadura militar terrível, né? A gente sabe como os dados foram manipulados exatamente da forma como têm sido manipulados hoje. A gente tem uma pessoa extremamente saudosa da ditadura militar no governo que tem esse hábito de esconder dados que são de domínio público. É simplesmente surreal. Então, eu respondo, né, nesse sentido. Você falou sobre a questão da saúde, da pandemia de modo geral, e eu dou essa resposta para a Luciana, né, de que a gente vai ter, né, esse impacto na nossa história presente e no nosso futuro, né, essa mancha esse saudosismo de 1964 de esconder dados, de esconder mortes, principalmente, né? Que mortes foram escondidas pelos governos ditatoriais. E hoje, mais uma vez, a gente vê um governo muito pouco democrático escondendo dados de mortes do governo federal. Então, isso é muito grave do ponto de vista político também. Com certeza, com certeza. É isso, né? É o tipo de atitude que ele está conivente, que ele disse que estava conivente desde Sim, antes de ele entrar, né? Então, na, no projeto que ele tem faz muito sentido, né? Mas na realidade não faz nenhum. pois é, exatamente. Enfim, você quer acrescentar mais alguma coisa, Brista? O que você acha? A gente tem Acho, pouquíssimo tempo, a gente deve ter, acredito, uns 4, 5 minutos agora restante. acho que é isso. Eu só queria agradecer muito. Assim, a gente sabe que a gente já ama conversar uma com a outra, então também foi muito tranquilo nesse sentido. Amo conversar com você, amo a troca que a gente tem, mas acho que também é muito importante a gente poder conversar sobre o contexto atual e, enfim,
debater com outras pessoas sobre isso num momento em que a gente tem que lidar com fake news, em que a gente tem que lidar com retrocessos e manipulação de números e dados. Então, acho que isso aqui também é muito importante, né? Conversar A de gente uma está forma. aqui recorrendo à ciência, né? Você é socióloga, a gente está recorrendo aqui à ciência. Então, o que o governo não faz, a gente está tentando tapar o buraco por aqui. Ele vai ter muita resistência. E obrigada, muito obrigada, Bia, de Eu que verdade. agradeço, Brígida. Eu queria agradecer ao Tiago. O Tiago é profissional da saúde. Ele fez todas essas colocações aqui na live, que são extremamente importantes que a gente ouça e dê espaço para os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Enfim, independente de estarem na linha de frente agora na pandemia, eles estão no SUS há anos, né? Eles estão no SUS há muito tempo, então a gente tem que dar espaço para as pessoas do SUS para serem ouvidas, né? É a voz que a gente quer ouvir agora para saber o que deve ser feito, né? O que o governo não tem feito é ouvir os profissionais de saúde. Então, agradeço ao Tiago, agradeço a todo mundo que se colocou, a Luciana, a Roberta, que essa live seja um exemplo, né, que eu possa trazer esse espaço, ser mais um canal de diálogo para todas as pessoas que querem dados científicos no momento em que a gente não tem esses dados do governo, né? Então, vocês podem contar comigo, com os profissionais que eu conheço. A Brígida é uma das profissionais que eu conheço que são extremamente competentes, então eu espero trazer mais desses diálogos para vocês. Brígida, agradeço muito, não só pela sua amizade, que a gente já tem há algum tempo, mas pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela vontade de querer saber mais, mesmo num período em que as pessoas estão passando por dificuldades sérias dentro de casa também, né? Afastadas de seus ambientes tradicionais, que muitas vezes não conseguem estudar, que não conseguem ter vontade de estudar, e você correu atrás dessa complementação, né, em relação à Covid. Então, fico muito feliz de dividir isso com você, e principalmente por ser a primeira live da minha página. Assim, apesar de todos os problemas técnicos que todo professor de humanas tem, a gente está aí para mostrar que a gente é raiz, que a gente tem problema com tecnologia também. Não, muito orgulho também de você, Bia. Muito sucesso na sua trajetória. Você sabe que eu te desejo isso do fundo do meu coração, de verdade. E é isso. A gente vai se fortalecendo. Sim, com certeza. Se eu precisar recorrer a você mais alguma vez, eu posso? Com certeza. Estamos. Não dá para ver, mas eu estou sorrindo bastante, tá, gente? Brígida, muito obrigada. Obrigada, Mariana, pelo amor de Deus, você salvando essa live. Obrigada pelo 4G. Não vou fazer propaganda de setor privado aqui, não quero saber qual é não quero saber qual é a operadora que facilitou isso, mas é isso. Obrigada, Mari. Bom, é isso. Subiu o tempinho agora, 1 minuto e 55. Eu vou finalizar a live mais uma vez agradecendo a todo mundo. Semana que vem tem outra live. Ainda não combinei o horário com a pessoa, nem o dia, mas vai ser na semana que vem. Eu vou tentar fazer uma live por semana, pelo menos. E na semana que vem eu vou trazer mais um profissional da ciência, para falar com vocês e para dialogar com a gente. Uma pessoa muito querida, foi meu professor na faculdade, é o professor João Ricardo Viegas. Ele é coordenador regional. Eu não sei exatamente qual é o setor que ele trabalha, mas ele trabalha com combate ao tabagismo. E na minha graduação ele falava muito sobre meio ambiente, era um professor muito versátil, assim, falava sobre muitas questões. Então a gente vai conversar um pouquinho na semana que vem sobre questão de saúde e de urbanização no pós-pandemia, né? De urbanização municipal, especificamente, saúde, urbanização no âmbito municipal, no cenário pós-pandêmico. Então, fica aí o convite, ainda vou soltar vou enviar o template para todo mundo, vou postar na página. E é isso, espero vocês na semana que vem também. Tá? Brígida, muito obrigada por tudo, gente. Obrigada pela presença, vocês são